Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade de estar na tua santa e gloriosa presença, para poder neste momento estar semeando as boas novas, a mensagem de Cristo que salva, cura, liberta, santifica e é alimento para a nossa alma. Amém? Glória a Deus. E nesta hora quero vos trazer uma palavra para edificação de todos que me ouvirão através deste canal, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar podendo glorificar, bendizer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. A palavra se encontra em Éfeso, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, uma palavra muito conhecida do povo de Deus, mas a palavra do Senhor, ela renova-se a cada manhã. Glória a Deus. Efésios 6, verso 10 diz o seguinte: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, outra versão diz carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir o dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Assim, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês, aleluia, poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Glória a Deus. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atento e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos em Cristo, amigos ouvintes da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para seu coração. Eu não sei como você se encontra neste momento, mas eu quero dizer que existe um Deus que Ele vela por nós. Um Deus que tem prazer em nos abençoar. Um Deus que nos deu o teu melhor, seu Filho amado, Jesus Cristo, o Nazareno.
para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. E é este Jesus que eu venho nesta hora falar a todos que vêm e me ouvirão através deste canal, por meio deste vídeo. Aleluia. Glória a Deus. Vemos aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, o maior apóstolo do gentil. Paulo, ele tinha 2 nomes, chamava-se Saulo, louvado seja o nome do Senhor, Saulo de Tarso. Tarso era a cidade a qual ele nasceu, por isso o apelido Tarso, Saulo de Tarso. Saulo também quer dizer grande. Saulo, ele era fariseu, ele era zeloso pela lei. E Saulo, quando estava no mundo cego, como muitos ainda estão, ele perseguiu os cristãos, dizendo que eram uma seita. E todos aqueles que professavam a fé em Cristo, era por ele, louvado seja o nome do Senhor, de certa forma perseguido. Ele era perseguidor da igreja de Cristo, açoitava, prendia e concedeu também com a morte, concordou, estava ao lado quando o mártir Estevão, por estar pregando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor, ele estava segurando a capa enquanto os demais, irados, possuídos pelo inimigo, mataram Estevão apedrejado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lá vemos a convenção genuína de Paulo. Paulo teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que ele estava com cartas para perseguir e açoitar e prender os cristãos que estavam em Damasco, e a caminho de Damasco, próximo da entrada, ao meio-dia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele ouviu uma voz que bradou do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. E na mesma hora, ele viu um clarão e caiu de um animal. Muitos falam que era cavalo. Eu não posso dizer que era cavalo, porque também naquela época se viajava de camelo. Por exemplo, quando se fazia uma viagem longa, se viajava de camelo, porque o camelo é um animal forte, ele bebe água e consegue ficar até 1 semana sem voltar a beber. Já o cavalo não. O cavalo, se andar 5 quilômetros, e se não parar para dar água, ele não consegue seguir em frente. Então as viagens longas, para que não se atrasasse, ia ser de camelo. Mas aprove a Deus que ele estava montado. E o texto bíblico vai dizer que ele caiu literalmente deste animal, que a Bíblia não revela. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz repetiu: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Obviamente que Saulo estava indo atrás dos cristãos, só que nós cristãos, os remanescentes, os que são fiéis à palavra de Deus, temos dono,
Louvado seja o nome do Senhor. Esse dono chama-se Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador único. E nesta hora também eu te convido e te apresento esse Jesus. Não é uma denominação, não é seguir um pastor, um bispo ou um apóstolo, mas é a Jesus. Ele disse em João, capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 14:6, eu sou, singular, o caminho, único, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ali Paulo entrou na cidade de Damasco porque ele perguntou: o que tu quer que eu faça? E ele ouviu de volta dizendo: entra na cidade de Damasco, na rua direita, procura a casa de Judas e lá convém o que você vem a fazer. E aí o Senhor chama Ananias, um novo convertido, diz o texto bíblico. Então em Atos, capítulo 9, verso 14 e 15. Aí Ananias, quando ouviu dizer que era Saulo, aí ele disse: Senhor, este homem aqui tem poder, persegue os teus santos, açoita e mata, e ainda prende. E ele ouviu de volta: este para mim, o Senhor falando de Saulo, é um vaso escolhido, e ele padecerá muito por amor do meu nome. Então quero vos dizer que servir a Jesus é a melhor coisa do mundo. Porém, temos que estar preparado, porque o mundo espiritual, ele está pronto a nos atacar. E como é que isso acontece? Usando pessoas. É que Paulo está dizendo aqui em Efésios, capítulo 6, aleluia, e o verso 10. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, esse ser maligno das trevas, chamado Satanás, a grande serpente, o diabo, ele é astuto, é um ser super inteligente. E muita gente subestima o inimigo, que é invisível e tem poder. Porém, diante do meu Jesus, ele não tem poder nenhum, porque o Senhor Jesus, quando morreu, desceu ao inferno, pisou na cabeça dele, aleluia, glória a Deus, tomou a chave do inferno e da morte, e hoje tem todo o poder e glória, aleluia, e vive para sempre. E todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo continua dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, espírito da maldade, das regiões celestiais, aleluia, deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais que exprimeram o céu. Inclusive, eu já falei, louvado seja o nome do Senhor, em uma outra pregação falando sobre o terceiro céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O título é: existe 3 céus? Então, busque lá no canal se quiser saber mais sobre esta pregação. Glória a Deus. Então vamos ver aqui
quais são as armaduras que eu e você precisamos para nos revestir e permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, aqui nesse texto e contexto, temos 6 armaduras. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a primeira armadura vamos nos encontrar no capítulo, aleluia, 6 de Efésios, verso 14, parte A, que diz assim: assim mantenha-se firme, cingindo-se, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, cingindo-se com o cinto da verdade. Então a primeira armadura chama-se verdade. Aleluia. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade. Nele não há mentira. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, glória a Deus, que quem mente, além de ser filho do diabo, João 8,44, vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, e tudo que ele profere é verdadeiro, porque é mentiroso e pai da mentira. E eu fico triste, porque eu vejo muitos que se dizem cristão e permanecem ainda na mentira. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então esse ainda não conheceu a verdade, porque a palavra do Senhor é clara. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Conta-se uma história de um jovem que costumava brincar. E todas as vezes que ele estava com seus amigos na praia, ele fingia estar se afogando. E quando os amigos chegavam próximo, ele dava gargalhada, tirava onda, porque estava no mar, e ali os amigos não gostavam, porque ia na aflição de tentar salvá-lo, e lá era uma mentira. Aí as pessoas dizem: ah, foi uma brincadeira. Então a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Mateus capítulo 5, verso 37. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que procede disso, o que passa disso, vem do maligno, é do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então não tem essa questão de foi brincadeira, porque a palavra de Deus diz em Mateus 18,18: tudo que ligarmos na terra é ligado no céu. E lá em Apocalipse, capítulo 15, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, Apocalipse 22, verso 15, tem uma relação, e entre esta relação, os que amam e cometem a mentira não herdarão o reino de Deus. Então tem gente que não só mentem, mas amam a mentira. Muita gente ainda diz, às vezes é necessário mentir, porque para se livrar de uma situação, ou até mesmo, digamos que ele não quer falar a verdade para não trazer um embaraço, seja com o esposo, a esposa, ou no trabalho, etc. Então termina mentindo. Mas a Bíblia é clara em dizer que os que mentem, além de não ter salvação se morrer na mentira,
se não se converter genuinamente e se torna filho do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira armadura que encontramos em Efésios capítulo 6, aleluia, verso 14, parte A, cingindo-se com o cinto da verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver agora a armadura número 2, que no mesmo versículo 14 está escrito assim na parte B. Aleluia. Vestindo a couraça da justiça. Glória a Deus. Então a primeira armadura chama-se verdade. A segunda armadura chama-se a justiça. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos falar um pouco da justiça. Quero lhes trazer algumas passagens da Bíblia aonde fala da questão da justiça. Por exemplo, o Senhor vai dizer, glória a Deus, no Salmo 11 e verso 7. Ele diz que Ele ama a justiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, o nosso Deus, Ele ama a justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Ele é justo. Ainda no Salmo 33, verso 4 e 5 está escrito assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça, verso 5, e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Glória a Deus. Então, a justiça. Ainda em Mateus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 5, se não estou equivocado, verso 9. Assim está escrito, Mateus 5, verso 9. Glória a Deus. Aleluia. Diz o seguinte: bem-aventurado, aleluia. Estou falando da justiça, então essa versão fala dos pacificadores, que é a outra armadura. Mas em Miqueias, para encerrar a armadura número 2, profeta Miqueias, capítulo 6, e no verso 6 a 8, assim está escrito. Glória a Deus. Diz o seguinte: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Aleluia. Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Verso 7. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do meu próprio pecado? Verso 8, o Senhor responde ao profeta: e ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu
Deus. Justiça, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a justiça, ela é a segunda armadura que devemos estar revestido para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque Deus abomina injustiça, porque Ele é justo e ama a justiça. Glória a Deus. Vamos falar agora, louvado seja o nome do Senhor, sobre a terceira armadura, num texto lido de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 19. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, a armadura número 3, que está nesse texto e contexto, vamos encontrá-la no versículo 15, que diz o seguinte: glória a Deus. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Aleluia. Glória a Jesus. Paz. Normalmente, o ser humano, quando não tem paz, ele é o pior miserável dos seres humanos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que tendo dinheiro, ele pode ter paz, mas é um engano. Muitas das vezes o dinheiro faz com que ele perca a própria paz. Preocupado com alguém que possa vir enganá-lo, roubá-lo, às vezes fica preso com a sua riqueza. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19, que tudo aquilo que eu e você não conseguimos nos libertar, tornamos-se escravo dele. Então tem muita gente que não tem liberdade, torna-se escravo do seu próprio dinheiro, da sua riqueza. Glória a Deus. Então nós vamos ver alguma passagem da Bíblia falando desta terceira armadura que todos necessitam, que é a paz. Independente de rico ou pobre, classe social, louvado seja o nome do Senhor, cor ou raça. E Jesus nos dá essa paz gratuitamente. João 14, verso 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou-la como o mundo dá. Não se atemorize o vosso coração, e nem tenhais medo. Aleluia. Então esta paz só encontramos em Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. Ainda a passagem anterior que eu me equivoquei, falando de pacificador, que está em Mateus, capítulo 5, e o verso 9, o texto bíblico vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, Mateus 5, verso 9, bem-aventurado os pacificadores, glória a Deus, pois serão chamados filho de Deus. Normalmente, nós que somos cristãos, não podemos, de hipótese alguma, tomar partido de A ou de B, mas sim ser pacificador. Normalmente, quando vamos aconselhar um casal que está em discussão, muitas das vezes preste a se separar, então, seja ele da família ou não, então
alguém vai dizer assim: ele que errou. Mas na verdade ninguém erra sozinho. Todos são errados. Então cabe aos servos de Deus e de Cristo semear a paz, ser pacificador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver aqui ainda que o profeta messiânico, glória a Jesus, Isaías capítulo 9, e no verso 6, ele vai dar lá alguns nomes a Jesus, e um desses nomes é Príncipe da Paz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz o seguinte, Isaías capítulo 9, verso 6 está escrito: glória a Deus, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que coisa maravilhosa! Aleluia! Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro. Ele nos tem bons conselhos para nos dar. E ainda é chamado Deus Poderoso, aleluia, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então essa é a terceira armadura, a paz. Em Efésios capítulo 2, verso 15, vai dizer que o Senhor Jesus, ele semeou a paz, pregou a paz aos que estavam perto e de longe. E ele nos exorta a seus servos que semeiem paz, não contenda, porque o Senhor odeia. A palavra dele diz claramente que o Senhor odeia quem semeia contenda. Glória a Deus. Mas ama o que semeia paz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que diz Provérbios 6, verso 16. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 6, verso 16, diz o seguinte: 7 coisas, começa assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª coisa que ele detesta: olhos altivos é a primeira coisa, língua mentirosa é a segunda, mãos que derramam sangue inocente é a terceira, coração que traça planos perversos é a quarta, pés que se apressa para fazer o mal é a quinta. Aleluia! A testemunha falsa que espalha mentira é a sexta. E a 7ª, que a alma dele, aleluia, abomina: aqueles que provocam discórdia entre irmãos. Então temos que ser pacificador. Então louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu concluo a terceira armadura. Louvado seja o nome do Senhor, que é a paz. Vamos agora para a quarta. Glória a Deus. A armadura de Deus, que se encontra em Efésios. Glória a Deus.
e o versículo 16, que diz o seguinte: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Glória a Deus. Fé, uma palavra tão pequena e também tão poderosa. E como é que essa palavra passa a ser poderosa? Quando eu e você colocamos a nossa fé em Cristo, então ela passa a ser uma arma poderosa. Inclusive, podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno, porque o diabo, ele anda em derredor. É o que diz, louvado seja o nome do Senhor, primeira carta de Pedro, num capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 5 e o verso 8. Sede sóbrio, vigiai, orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando que nem um leão, buscando a quem possa devorar. Outra versão diz tragar. Glória a Deus. Então, fé. Ainda a primeira carta de João, primeira carta do apóstolo do amor, chamado João, encontramos uma mensagem poderosa em relação à fé. No capítulo, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem muita gente professando uma fé natural, mas a fé que devemos professar em Cristo é uma fé sobrenatural. Pela fé, diz a Bíblia, que Abraão creu no impossível. E diz o texto bíblico, por isso ele foi chamado Filho de Deus. Está lá em Tiago 2. Glória a Jesus. Então, o próprio Abraão, que é o patriarca da fé, o nosso pai na fé de todos os cristãos, ele creu contra a esperança, é o que diz o texto bíblico. Glória a Deus. Quando o Senhor pediu-lhe, louvado seja o nome do Senhor, em o seu único filho, na verdade, ele tinha dois, Ismael, que era um filho ilegítimo, que ele teve com a escrava da tua esposa, aleluia, Agar. A escrava chamava-se Agar, e a esposa dele era Sara, outrora era Sarai, mas depois que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, quem conhece a Escritura Sagrada conhece essa história, mas no capítulo de Gênesis, que é o começo, Gênesis significa o começo, capítulo 22, verso 14, lá em diante, vamos ver que quando Isaac chegou para o pai, disse: meu pai, aqui está o altar, está a lenha, está o machadinho, outra versão diz o cutelo, e cadê o cordeiro? E Abraão sabia que o cordeiro era seu próprio filho, mas ele não tinha dito isso ao filho. Tanto que, voltando um pouco atrás dessa passagem,
ele disse para os seus 2 servos: fique aqui, que eu e meu filho vamos ali adorar ao Senhor e logo voltaremos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico vai dizer que Abraão tinha convicção e certeza que ainda que ele matasse o seu filho como holocausto ao Senhor, porque Deus estava provando a fé de Abraão. Porque a Bíblia tem total, aleluia, certeza que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não é, louvado seja o nome do Senhor, como diz, canibal para querer comer ser humano. Então Deus estava provando Abraão. E ali ele disse: Abraão, traga o teu filho, o teu único filho. Porque nessas alturas, Abraão já tinha despedido com Agar, que era egípcia, que era, louvado seja o nome do Senhor, serva da tua esposa Sara, porque o Senhor permitiu que ele despedisse ela por conta que o filho da promessa era Isaac. E o interessante é que Isaac foi prometido a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade e sua esposa 65, e ali ela sorriu quando o Senhor disse a Abraão: a sua esposa Sara vai ter um filho. E ela estava atrás da tenda, ouviu e sorriu. Como Deus é onisciente, vê tudo, sabe de todas as coisas. Então ele disse: por que a tua esposa sorriu? Ela, envergonhada, disse: não, não sorri não, mentiu. Aí ele disse: como tu não creste e sorriu, o nome do teu filho vai se chamar Isaac, que significa sorriso. Aleluia. Então, quando, glória a Deus, Isaac perguntou a Abraão, que ele tinha 7 anos de idade na época: meu pai, aqui está o altar, a lenha, o cutelo, que era o machadinho, e o cordeiro, meu pai. Abraão, com a sua fé sobrenatural, ele disse o seguinte: o cordeiro para si, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, você que está aí na prova nesta hora, não importa o seu problema, creia, confie, tenha fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza que vem, mas não se pode ver, a prova de que não se pode ver. Hebreus capítulo 11, verso 1. E no verso 6 de Hebreus 11, vai dizer que sem fé, aleluia, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos que se aproximem dele creia que ele existe e que é galardoador de todos, aleluia, que o buscam. A palavra galardoador quer dizer abençoador. Glória a Deus. E ainda em Romanos capítulo 14, o último versículo, que é o 23, se eu não estou equivocado, parte B vai dizer que tudo que não for por fé é pecado. Então, o texto bíblico que lemos de primeira, aleluia, carta de João, capítulo 5, 4, o que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então esta foi e é a 4ª armadura que devemos estar revestido para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. Vamos falar agora da 5ª, que é a penúltima. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Então a quinta vai falar do texto bíblico de Efésios 6. Glória a Jesus. E o verso 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se eu fosse falar desta, louvado seja o nome do Senhor, quinta armadura, passaria aqui horas falando dela, mas vou ser sucinto nas minhas palavras, para que se não fique muito longo, glória a Deus, este vídeo. Então, use o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque é o mais poderoso, ainda mais do que a fé. Mas tudo tem que estar digamos, em comunhão com o outro. Porque todas têm a sua importância. Mas a palavra de Deus, se eu fosse aqui numerar, entre as 6 qual eu estou aqui falando, do texto contexto de capítulo 6 de Efésios, do verso 10 ao verso 19, encontramos 6 armaduras, agora é a penúltima, a quinta, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Existe alguma coisa impossível para Deus? Disse-lhe o Senhor Jesus aos seus discípulos em Marcos, no capítulo 10, verso 27. Ele vai dizer: porque para Deus para o homem é impossível, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu te pergunto, qual é a sua dificuldade? Tem uma passagem na Bíblia, aonde está lá nos Evangelhos, Marcos, Mateus, aleluia, aonde os seus discípulos estavam atravessando de barco, veio uma grande tempestade, e ali o Senhor Jesus, ele estava dormindo na proa do barco, num travesseiro, diz o texto bíblico, e o mar se levantou de uma forma terrível, vento forte, e os discípulos correram para Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele acordou calmamente, levantou-se na proa do barco, levantou as suas mãos, disse: Aquieta-te, mar, cala-te, vento, aleluia. Diz o texto bíblico, está lá em Marcos capítulo 4, que na mesma hora houve bonança, o mar ficou calminho e não teve mais tempestade. E eles disseram: quem é este que até o mar e o vento te obedece? Só que ele estava conhecendo a Jesus ainda, aleluia, e não sabia que Jesus, ele é o dono do tempo, ele é o dono do vento, do mar, do sol, das nuvens, tudo o que há. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, que todas as coisas foram criadas por ele, do que existe no céu, na terra, autoridade, poderes, aleluia, visíveis e invisíveis, para que ele seja, aleluia, preeminência, tenha preeminência sobre todas as coisas. Inclusive foi ele que morreu e é o primeiro a ser ressuscitado do morto até o dia de hoje. E tem todo o poder sobre todas as coisas. Glória a Jesus. Então,
Ainda vemos em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que vai dizer o seguinte: glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todos que estudaram sabem que Verbo é a palavra, mas na versão NVI, nova versão internacional, vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. Ainda para confirmar que ele é a palavra, Hebreus, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, verso 1 ao 3, vai dizer que Deus outrora falou de várias maneiras, de várias formas, aos seus antepassados, através dos profetas, através de sonhos, mas a nós, nos últimos dias, nos falou através do Filho, ou seja, a sua palavra, a palavra. E o texto, para ficar bem mais claro, diz o seguinte: glória a Deus. Há muito tempo, Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, perfeita, igualzinho, glória a Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, glória a Deus. Depois de ter realizado a purificação dos pecados do ser humano, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, glória a Deus. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Ainda falando que Jesus é a palavra, por isso que eu disse que a palavra, se eu for aqui enumerar, é a principal armadura. Porque o Senhor Jesus, ele pode resolver todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, capítulo 19, verso 13. Diz o seguinte: Apocalipse, o livro da revelação, o último livro da Bíblia, revelado pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e as cartas, 1 João, 2 João, 3 João, também é o escritor de Apocalipse, porque o autor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Apocalipse 19, está escrito assim, glória a Jesus, e ele está com a roupa espingada ou salpicada de sangue, e tem um nome que ninguém conhece em sua testa, só ele mesmo, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que o diabo faz de tudo para que o ser humano não conheça as Escrituras, porque quando ele começar a ter intimidade, ele vai estar conhecendo o próprio Senhor Jesus. E Jesus disse em João 15, aleluia, Evangelho, e verso 15: já não vos chamarei de servo, escravo, porque o servo não sabe nada do seu senhor,
mas tenho vos chamado de amigos. Glória a Jesus. Observamos que quando nós temos um amigo, aquele amigo que podemos confiar em todo o tempo, então nós sempre recorremos a ele, seja para ser conselheiro ou não, ou até mesmo algo financeiro ou não, mas sempre recorremos a ele. Então, observamos que Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Glória a Deus. Porque ele mesmo diz em João 15 ainda, verso 13, que ninguém tem amor maior do que esse de dar sua própria vida pelos seus amigos. Aleluia. E olha que nós foi quem matamos ele com as nossas transgressões, iniquidades e pecado. Então, ele nos amou de tal maneira que se entregou por todos nós. Glória a Jesus. Então, esta é a quinta armadura, a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, a sua Bíblia. Jesus disse em Mateus capítulo, aleluia, 24, 35, passarão céu e terras, mas a minha palavra não hão de passar, porque ele é a palavra. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Romanos cartas, aleluia, capítulo 1, verso 17, porque ele vai dizer que do início ao fim o justo viverá da fé. Glória a Deus. Ainda Paulo escrevendo ainda aos Romanos, capítulo 10, 17, e aqui tem uma receita para mim e para você, para adquirir fé. Porque às vezes, quando vem as provações, todos têm fé, mas na hora da provação, se está com enfermidade, corre para o médico. Se está com enfermidade, recorre ao remédio. E cadê a fé? Jesus disse, aleluia, em meu nome curarão enfermos, em meu nome ressuscitarão mortos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, aleluia, limparão leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 10, verso 8. Então, fé que o Senhor requer de mim e de você é uma fé sobrenatural. Aquela que o Senhor faz sem depender de homem algum, sem depender de nenhum subterfúgio, remédio, etc. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer, em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos, aleluia, tapado ou agravado, para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados e vossas iniquidades faz divisão e separação de vós e vosso Deus, para que não vos ouça. Aleluia. Por isso que muita gente, muitas das vezes, está no pecado e Deus não ouve a pecador. Por quê? Porque ele vela com a sua palavra para se cumprir. E Deus é um Deus de justiça. E a Bíblia diz que quem peca e anda em pecado é do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Por isso que a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor. Eis que está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Agora quero lhe falar da última armadura, que esta também é de suma importância. Esta é a arma que eu e você temos para lutar junto com as demais armaduras. Aleluia! Contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. E esta armadura agora que é a sexta. Muitos deixam de usar
e às vezes não o fazem por cansaço, por desânimo, porque o diabo faz isso, ele coloca essas setas, mas uma das armaduras de Deus está dizendo que a nossa fé podemos apagar todas ciladas do diabo, todas setas, todos os estados inflamados. Glória a Deus. Então, é oração. Vamos encontrar em Efésios 6,18, a última armadura do texto e contexto de Efésios capítulo 6, do 10 ao verso, aleluia, 19. Então, a última e sexta armadura, que chama-se oração, diz o seguinte: glória a Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Como é orar no Espírito? Em pensamento. Porque Deus, Jesus, Ele vê, ouve e sabe os nossos pensamentos. O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer o seguinte, do 1 ao 7. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos cerca por trás e pela frente. Ele sabe o nosso andar, o nosso levantar e o nosso deitar. Ainda que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe, porque de longe conhece os nossos pensamentos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, para encerrar com a oração, essa mensagem diz o seguinte: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos, todos os cristãos. Glória a Deus. Ore também por mim, disse o apóstolo Paulo, mas ore por mim também, amém? Glória a Deus. Para que seja me dada a mensagem, a fim de que, determinadamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. Glória a Deus. Paulo falando a carta de Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orem sem cessar. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui conosco, ou seja, na terra, que não era do meu nem seu tempo, que isso tem quase 2000 anos, glória a Deus, ele tinha uma vida de oração que ele passava a noite inteira em oração. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã, que professa a mesma fé em Cristo, que às vezes fica 5 minutinhos, 10 minutinhos, e ainda vai dizer que não é por muito falar. Pega um texto bíblico, sem contexto, de Mateus 6, aonde Jesus falou na questão, aleluia, dos fariseus, dos saduceus, doutor da lei, os hipócritas, que falava muito na praça, com rezas longas, repetitivas, a mesma reza sempre, como muitos fazem até nos dias de hoje. E ele disse que não era por muito falar, porque o Pai Celestial, Ele sabe o que estamos pensando, mas entrasse no seu quarto, fechasse a porta e orasse em secreto, que o Pai, que tudo vê em secreto, nos ouvirá. Aleluia. Mas a Bíblia também diz que nós erramos por não examinar as Escrituras. E examinando as Escrituras, em Mateus, no capítulo 26, verso 40, o Senhor repreende 3 apóstolos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. Jesus estava
angustiado, e seu espírito, diz o texto bíblico, que estava a ponto de morte, porque ele estava vendo, o Espírito Santo estava mostrando como seria a sua crucificação de uma forma horrenda, que o Senhor se fez maldição em nosso lugar. O texto de Isaías vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, 53, do 1 ao 6, que ele foi levado ao matadouro. Vou falar só o texto, versos 5 e 6. Que ele foi moído pelas nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas iniquidades e dores, e nós o ferimos, aflito, ferido de Deus. Mas pelas tuas pisaduras fomos curados. E ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, e não abriu a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, falando em Mateus 26, 40, porque no verso 39, ele tinha ido um pouco mais distante, deixou os três vigiando, ou seja, orando, intercedendo por ele, mas ele foi. Quando no verso 40 ele retorna, encontra os três dormindo, Pedro, Tiago e João. E ele vai dizer, nenhuma hora podeis orar comigo, porque vigiar ali era orar, ele estava orando. Glória a Deus. E no verso 41 ele diz, vigiai, orai, para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Então, oração é a arma poderosa do cristão, porque o texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandiosas e firmes que não sabes. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E para encerrar, e em seguida venho trazer a oração em prol de todos que vão ouvir essa mensagem, porque para isso eu tenho que cumprir exatamente o que diz a palavra de Deus. E olha que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo, mas antes de 1 Timóteo, eu quero ainda ler um outro texto. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de oração, que está no capítulo de Filipenses 4, verso 6, que diz assim, não ficais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo deixai conhecido diante de Deus, através de súplica, oração e ação de graça. E o Deus de paz guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa a situação, não importa o que você está passando, se porventura o seu problema é uma enfermidade, a Bíblia diz, clama a mim, respondeste-ei. Salmo 103, verso 3 diz, porque Deus é o Deus que perdoa todos os teus pecados, e é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de perto, também de longe. Glória a Deus. E Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Então, que esta palavra venha edificar todos que ouvem. Então, se o seu problema, não importa qual seja o seu problema, se é
libertação do esposo ou da esposa, clama a Ele, a Jesus, que Ele está perto, não está longe, porque perto está o Senhor de todos, aleluia, que o temem. Glória a Deus, Ele não está longe. O salmista vai dizer, no Salmo 46, verso 1, porque Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esse Deus, você pode confiar, mas Ele quer que eu e você não cocheie em dois pensamentos e que sejamos fiel, porque Ele busca o fiel da terra. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos buscam sobre a terra os fiéis, e esse me servirão. Os que usam de engano não ficará na minha presença, diz o Senhor. Aleluia. Então, não importa se é o filho que está depressivo nas drogas, seja qual for o seu problema, aleluia, clame a Jesus, porque Ele venceu o mundo. Ele diz na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. João, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 16, 33. Deixo-vos no mundo, tenho dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus ainda vai dizer, o salmista no Salmo 34, 19, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Então Deus só livra as aflições do justo, não é do injusto. Glória a Deus. Então, para encerrar, revista-se das seis armaduras de Deus. Ó. Primeira armadura, que é a verdade. A segunda, justiça. Terceira, paz, pacificador. Quarta, fé. Quinta, aleluia, a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. A quinta. E a sexta, aleluia, oração. Curve sua cabeça, una minha fé com a sua, vamos clamar aquele que tem todo o poder, no céu e na terra. Porque a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, este é o último versículo para este vídeo, aleluia, que é um mandamento para todo cristão, que diz o seguinte, Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, primeira carta, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 2, verso 1 ao 5, que diz o seguinte, antes de tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, aleluia, que todos os homens, ser humano, seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade, aleluia, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não é Maria, não é José, não é João, não é Daniel, não é Josué, não é Moisés, não é Paulo, não é Adão, é Jesus, o único que pode mediar
entre o homem e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça agora, se pode, feche os teus olhos e vamos clamar aquele que tem todo o poder de curar, salvar, libertar, para a glória do nome dele. Amém? Glória a Deus. Pai, graça te dou em nome de Jesus, por esta rica oportunidade de estar, Senhor, apregoando a Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, nos santifica, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra, Senhor, aleluia, é fiel, Tu vela com ela para se cumprir, a Tua palavra é alimento para nossos, aleluia, ossos, saúde para nossa alma. Meu Deus, a Tua palavra, louvado seja Teu nome, é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor da glória, e eu te peço nesta hora, Pai, no nome de Jesus, socorre este irmão, socorre esta irmã. Meu Deus, eu não sei o problema dele, mas Tu sabes, porque Tu sabes todas as coisas estão nuas e patentes a Teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende agora a ira, a fúria de Satanás contra a vida desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, Pai, vá fazendo, Senhor, segundo aquilo que Te apraz, porque a Tua palavra diz que o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe dá prazer. Salmo 115:3. Mas o Teu prazer, Senhor, é que todos sejam salvos. Salva os que não estão salvos, Senhor. Liberta os que não estão libertos. Levanta no nome de Jesus os que se encontram caídos. Porque a Tua palavra diz no Salmo 145, verso 14, que Tu levanta os caídos e restaura os abatidos. Tu é um Deus que cura os enfermos, os de perto e de longe. Salmo 103:3, Tu perdoa os pecados, cura toda enfermidade, porque o Senhor Jesus levou sobre si nossas enfermidades e dores, pelas Tuas pisaduras fomos curados. Senhor, Tu é o Deus de perto também de longe, cura este irmão, essa irmã, este filho, esta filha. Meu Deus, Tu é o Deus do impossível, porque a Tua palavra diz, aleluia, que do homem, da mente e do coração vem os projetos e os planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Louvado seja Teu nome para todo sempre. Provérbio 16, verso 1. Pai, em nome de Jesus, liberta aquele, meu Senhor, que não tem força, quem sabe, Senhor, no crack, nas drogas, na bebedice, na promiscuidade, no adultério. Meu Deus, em nome de Jesus, joga por terra esse espírito da Jezabel, da Padilha, da Pombagira, Senhor, que entra nos casamentos para destruir a família, mas ele está repreendido. Em nome de Jesus, bate em retirada, sai desta casa, desta família, da nossa parentela. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Você é um derrotado pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, quase 2000 anos. Você está debaixo dos pés do Senhor Jesus, e Ele nos deu autoridade em nome dEle, de te repreender, de te expulsar, jogando você por terra, no nome de Jesus, de nossas vidas, nossa família, nossa parentela, nossos irmãos em Cristo. Senhor, leva a paz para o atribulado, leva a fé, meu Senhor, para os incrédulos, tira a cegueira, o bloqueio nesta hora, em nome de Jesus, acrescenta-lhe a fé, porque a fé, Senhor, é um dom dado por Ti, mas vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Senhor, tira os bichões e cobichões dos ouvidos, para que todo ouça a Tua palavra, que não volta para Ti vazia. Toma as mentes cativas a Ti, derrama do Teu Espírito sobre cada carne nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende todo mal na vida desse irmão, dessa irmã, nas nossas famílias. Salva, Senhor, de perto e de longe. Meu Deus, abençoa, em nome de Jesus, os casamentos, restaura o casamento. Entra com providência nos casamentos, Senhor,
porque a tua palavra diz que em casa não peca. Senhor, dá um espírito de fidelidade, vai repreendendo esse espírito, meu Pai, da divisão, do divórcio, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu te peço ainda, Senhor, leva a provisão para este irmão, esta irmã, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão, Tu és dono do ouro e da prata. Senhor, socorre, aleluia, aquele que te pede socorro, Senhor, porque Tu és fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor Deus de perto e também de longe, aleluia. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, cura todos que estão enfermos, do alto da cabeça à planta dos pés. Visita, meu Pai, aquele que está no hospital, na urgência, na emergência. Meu Deus, em nome de Jesus, na UTI. Meu Pai, nas viagens aéreas, terrestre, marítimo, ferroviária. Em nome de Jesus, vai repreendendo o espírito do acidente, da morte. Vai desfazendo tudo que Satanás e seus demônios planejaram, arquitetou no mundo espiritual e físico, os seus demônios, sobre cada carne na face da terra, crente ou descrente, do maior ao menor, de perto e de longe, toda autoridade, Senhor, em eminência, tua igreja espalhada sobre a face da terra, meu Deus, opera nesta hora, Pai, cerca com muralha de fogo cada ser humano, as casas, moradia, as empresas, Senhor, os automóveis, os animais. Vai repreendendo, Senhor, devorador, destruidor, migrador, cortador, espírito gafanhoto. Levanta homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, adolescentes, cheio do Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer a obra, o ide, meu Pai, porque Tu pode todas as coisas, que Teu Espírito Santo venha operar em cada coração, falar em cada coração, liberta, Senhor, em nome de Jesus, de todo mal, dá saúde, dá paz, vida longa na Tua presença. Meu Deus, salva o Brasil da corrupção, da religiosidade, da idolatria, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, dá todo um sono reparador, restaurador, renovador, e que não durma o guarda de Israel. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e já te agradeço, em o nome de Jesus. Estende tua mão poderosa para salvar, Senhor, porque teu Espírito é que convence do pecado, do juízo e da justiça. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Fique todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.